O edifício erguia-se como uma lança de vidro e aço, perfurando as nuvens e declarando a sua supremacia sobre a linha do horizonte da cidade. Era mais do que uma estrutura, era uma declaração. Um monumento à riqueza, ao poder e à ambição moderna, com uma fachada que espelhava o céu, transformando nuvens passageiras em arte fugaz. O seu átrio era uma catedral do capitalismo, um vasto espaço de mármore branco importado, onde o único som era o sussurro reverente do ar-condicionado e o clique suave de sapatos caros. O ar cheirava a sucesso, uma mistura sutil de couro novo, dos sofás de design e o perfume fraco das orquídeas exóticas que adornavam a recepção. Este era o Nexus Tower, e naquele dia, o dia da sua grande inauguração, ele brilhava com a promessa de um futuro imaculado. Foi a este templo de perfeição que Arthur se aproximou. Ele era o oposto de tudo o que o edifício representava. Um homem de meia idade, com o corpo robusto de quem conhece o trabalho físico. As suas botas estavam pesadas com o barro seco de outra obra. A sua calça de ganga estava manchada de tinta e cimento. E uma fina camada de pó de gesso cobria os seus braços e o seu cabelo, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. O suor tinha desenhado caminhos limpos, através da sujidade no seu rosto, e as suas mãos eram um testemunho do seu ofício. Grossas, calejadas, com a sujidade entranhada sob as unhas de uma forma que sabão algum poderia remover completamente. Para qualquer observador, ele era um anacronismo, uma falha na paisagem imaculada, um pedreiro que se tinha perdido do seu local de trabalho. Mas nos seus olhos havia algo que não se encaixava. Um brilho de inteligência aguda, uma forma de olhar para o Nexus Tower, não com a admiração de um estranho, mas com a intimidade crítica de um criador. Ele não via apenas o vidro, via a tensão de carga em cada painel. Não via apenas o mármore, via a base de betão que o sustentava. Ele olhava para o edifício como um pai olha para um filho crescido. Hoje era o dia da festa de gala, um evento exclusivo para investidores, executivos e a elite da cidade. Mas Arthur não estava ali pelos canapés ou pelo champanhe. Estava ali para uma última caminhada silenciosa, para sentir a sua criação a respirar pela primeira vez, cheia de vida. E também para recuperar um talismã pessoal que deixara para trás na sala de engenharia principal. Os seus primeiros esboços do edifício, um rolo de papel de arquitetura onde o sonho fora desenhado à mão, muito antes de se tornar aço e vidro. Ele caminhou em direção às portas de vidro giratórias que se moviam com um silvo caro e silencioso. Mas antes que pudesse alcançá-las, uma figura interpôs-se no seu caminho. Era um segurança, jovem, com um uniforme impecavelmente passado e uma expressão de desdém mal disfarçada. O seu nome era Marcos, e ele via-se como o guardião daquele portal para um mundo melhor. Ele olhou Arthur de cima a baixo e o seu rosto contraiu-se numa máscara de repulsa. "Pessoas como você não entram aqui", disse Marcos, a sua voz desprovida de qualquer calor. Não era uma pergunta, era uma ordem. Arthur parou, um pouco surpreendido. "Desculpe, eu só preciso de ir lá dentro por um momento", disse ele, a sua voz calma e um pouco cansada. Marcos riu, um som curto e desagradável. "A entrada de serviço é nas traseiras, para entregas e pessoal da limpeza. É por lá que você deve ir." A humilhação nas suas palavras era tão afiada quanto um caco de vidro. Ele não estava apenas a negar a entrada a Arthur. Estava a negar a sua própria validade como ser humano naquele espaço, categorizando-o instantaneamente pela sujidade nas suas roupas. Arthur suspirou. Ele já tinha passado por isto antes, a eterna batalha entre a aparência e a realidade. "Ouça, eu acho que há um mal-entendido.
O meu nome é Arthur Vale. Eu preciso de... Marcos interrompeu-o, dando um passo à frente, inflando o peito. O único mal-entendido aqui é você pensar que pode entrar. Afaste-se agora ou eu serei forçado a chamar a polícia. A sua voz era agora mais alta, atraindo a atenção de alguns convidados que chegavam, vestidos de forma impecável. Eles olharam para Arthur com o mesmo desdém do segurança, alguns abanando a cabeça em desaprovação perante a ousadia daquele trabalhador sujo. Arthur sentiu o olhar deles, a condenação silenciosa, e sentiu um cansaço mais profundo do que o cansaço físico dos seus músculos. Ele não queria causar uma cena. Ele só queria ver o seu edifício. Foi então que uma figura de autoridade emergiu do átrio. Era o Sr. Almeida, o CEO da empresa que financiou e agora possuía o Nexus Tower. Um homem poderoso, cuja fotografia aparecia regularmente nas revistas de negócios. Ele viu a pequena confusão na entrada e franziu a testa, irritado com aquela perturbação no seu dia perfeito. Ele caminhou na direção deles com passos decididos, claramente com a intenção de apoiar o seu segurança e remover aquela mancha da sua entrada imaculada. Marcos endireitou-se, sentindo-se validado pela aproximação do seu chefe. "Não se preocupe, Sr. Almeida, eu estou a tratar disto", disse ele com orgulho. Mas o Sr. Almeida não estava a olhar para ele. Os seus olhos estavam fixos em Arthur. À medida que se aproximava, a sua expressão de irritação dissolveu-se, primeiro em confusão, depois em reconhecimento chocado e, finalmente, num sorriso largo e genuíno de respeito e alívio. Ignorando completamente o segurança estupefacto, o Sr. Almeida caminhou diretamente até Arthur e estendeu a mão. "Arthur, meu amigo, finalmente! Estava a perguntar-me quando é que você ia aparecer para ver a nossa obra-prima", exclamou ele, a sua voz a ressoar pelo átrio, agora silencioso. Ele apertou a mão calejada de Arthur com ambas as suas mãos manicuradas e depois deu-lhe uma palmada entusiástica no ombro poeirento, sem se importar minimamente com a sujidade. O mundo de Marcos inclinou-se perigosamente. Os convidados próximos congelaram, as suas conversas a morrerem nos seus lábios. O Sr. Almeida virou-se então para o segurança, o seu sorriso a desaparecer e a ser substituído por uma expressão fria como o mármore sob os seus pés. "Marcos", disse ele, a sua voz agora perigosamente calma. "Você sabe quem é este homem?" Marcos gaguejou, incapaz de formar uma palavra. "Este", continuou o Sr. Almeida, a sua voz a subir para que todos no átrio pudessem ouvir. "É o Sr. Arthur Vale. Ele é o engenheiro estrutural-chefe deste projeto, a razão pela qual este teto não cai sobre as nossas cabeças. O homem cuja mente visionária transformou um buraco no chão neste arranha-céus. Cada viga de aço, cada painel de vidro, cada quilômetro de fio neste lugar existe porque o homem que você acabou de proibir de entrar no seu próprio edifício o concebeu. Se acredita que o valor de uma pessoa é medido pela força do seu caráter e pela grandeza das suas criações, não pela sujidade nas suas mãos, mostre o seu apoio deixando um gosto neste vídeo e inscrevendo-se no canal. Ajude-nos a construir um mundo com fundações mais fortes de respeito. A revelação do Sr. Almeida caiu sobre o átrio com o peso de uma viga de aço. O rosto de Marcos passou de pálido a um tom doentio de verde. O desprezo nos rostos dos convidados transformou-se em vergonha e admiração embaraçada. Eles não estavam apenas a olhar para um trabalhador sujo. Estavam na presença do mestre construtor, o arquiteto invisível do seu novo playground de luxo. A história de Arthur era bem conhecida na indústria da construção, mas desconhecida do público em geral. Ele era um engenheiro de renome,
um gênio que podia ter passado toda a sua carreira numa torre de marfim, a desenhar planos em escritórios imaculados. Mas essa não era a sua filosofia. Arthur acreditava que para construir algo real, algo que durasse, um homem precisava de sentir o peso dos materiais nas suas próprias mãos. Ele acreditava que não se podia comandar um exército a partir de uma tenda a quilômetros de distância. Por isso, ele passava tanto tempo nos locais de construção quanto no seu escritório. Ele conhecia os seus trabalhadores pelo nome, partilhava o almoço com eles, ouvia as suas preocupações. As suas mãos calejadas não eram um sinal de pobreza, eram o seu diploma mais importante, um testemunho da sua ligação fundamental ao ofício. Para ele, a sujidade e o suor não eram algo a ser evitado, mas sim a matéria-prima da criação. O Nexus Tower não era apenas um ficheiro de computador ou uma série de equações para ele. Era o resultado de milhares de horas de trabalho, de suor e de sacrifício, tanto seu como de cada trabalhador que ele liderara. Diante do silêncio chocado, Arthur demonstrou a sua verdadeira grandeza. Enquanto o Sr. Almeida começava a repreender severamente Marcos, Arthur levantou uma mão. "Antônio, por favor", disse ele calmamente ao CEO. Ele estava apenas a fazer o seu trabalho, a proteger a imagem do edifício. Depois, virou-se para Marcos, que parecia querer que o chão de mármore o engolisse. Arthur olhou para o jovem segurança, não com raiva, mas com uma espécie de empatia cansada. "O seu trabalho é proteger este edifício", disse Arthur, a sua voz suave. "Mas você não o pode proteger verdadeiramente se não entender o que o torna forte. Não é o vidro brilhante ou o mármore polido. São as fundações de betão que ninguém vê. É a estrutura de aço escondida atrás das paredes. E é o coração e a alma de cada pessoa que verteu suor para o erguer. Lembre-se disso. A lição foi mais poderosa do que qualquer despedimento." O Sr. Almeida, compreendendo, apenas acenou com a cabeça. Depois, colocando um braço sobre os ombros de Arthur, ele guiou-o para dentro da festa, apresentando-o não como um convidado, mas como o convidado de honra. Mais tarde naquela noite, durante o seu discurso, o Sr. Almeida contou a todos a história do que acontecera na entrada, transformando o momento de humilhação de Arthur numa lição pública sobre preconceito e verdadeiro valor. Arthur, desconfortável com a atenção, foi breve quando lhe deram a palavra. Ele simplesmente agradeceu a cada trabalhador, a cada carpinteiro, a cada eletricista, dizendo que a verdadeira força do Nexus Tower estava neles. Esta história é um reflexo da nossa própria sociedade. Celebramos as fachadas brilhantes e os produtos acabados, mas muitas vezes desprezamos ou ignoramos o processo confuso e sujo da criação e as mãos que o tornam possível. Admiramos os executivos nos seus escritórios no último andar, mas esquecemos-nos dos trabalhadores que construíram esses mesmos andares, tijolo por tijolo. Vivemos em casas, trabalhamos em escritórios, caminhamos por pontes, sem nunca pensarmos nos arquitetos invisíveis das nossas vidas cotidianas. A história de Arthur lembra-nos que as aparências são o mais superficial dos véus. A dignidade não se veste com fatos caros e o valor não pode ser lavado com água e sabão. Está na integridade, na habilidade e na coragem de construir algo duradouro, seja um arranha-céus ou uma vida honrada. Da próxima vez que vir alguém cujas roupas estão gastas ou cujas mãos estão sujas, pare por um momento antes de julgar. Lembre-se de que você pode estar na presença de um mestre, um criador, um dos muitos heróis silenciosos que sustentam o nosso mundo. Esperamos que esta mensagem tenha construído algo de valor em si. Se foi o caso, por favor, ajude-nos a partilhá-la, deixando um gosto e inscrevendo-se para mais histórias que nos lembram de olhar
para além das aparências. E antes de ir, gostaríamos de lhe perguntar: quem são os arquitetos invisíveis na sua vida que merecem ser vistos e celebrados? Partilhe as suas reflexões nos comentários abaixo.